Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o raciocínio infantil. Bora lá? Perguntar em que idade uma criança começa a raciocinar equivaleria a perguntar quando o embrião começa a ser uma pessoa. Ambas as perguntas pressupõem que se pode especificar o momento exato em que ocorre essa monumental mudança e sabemos tão pouco sobre a vida pré-natal e sobre o início da vida pós-natal da criança que é extremamente difícil especificar as origens do raciocínio infantil. Podemos dizer que o raciocínio começa com a inferência, mas não é nada simples distinguir as primeiras condutas baseadas na inferência do comportamento instintivo. Uma anedota, sem dúvida apócrifa, atribuída a Sexto Empírico, escritor da Roma Antiga, diz que um cão pode fazer inferências quando, ao seguir um rastro, chega a uma encruzilhada e, após farejar dois caminhos, segue sem farejar por um terceiro. Mas e o que podemos dizer da criança que procura o peito de alguém que a pega nos braços? Atribuímos isso ao instinto, mas por que não pode ser considerado como uma conclusão de um silogismo prático? No passado, os peitos me alimentaram. Isto é um peito, portanto, alimento. Nesse caso, a ação de procurar o peito é equivalente a uma conclusão. É verdade que a criança não teria habilidade em formular tais premissas linguisticamente, mas isso não é necessário, contanto que a criança adquira hábitos traduzíveis nessas premissas. Em outras palavras, podemos dizer que as crianças pensam indutiva e dedutivamente muito antes de começarem a usar a linguagem. O que a linguagem faz é simbolizar esse comportamento e permitir sua formalização. Do mesmo modo, um único exemplo contrário pode ser suficiente para alertar uma criança de aplicar o hábito que é a contrapartida não verbal de uma generalização. Assim, uma criança pode ter desenvolvido uma determinada reação habitual a um tipo de comportamento que identifica com seus pais. Digamos que essa reação seja uma reação de confiança, mas acontece algo traumatizante, o pai descuidadamente coloca a criança numa banheira com água muito quente, resultado, uma substancial perda da confiança da criança em seu pai. A generalização a respeito da confiança no pai não se sustenta mais e a criança infere que a sua reação de confiança não é mais oportuna. Obviamente, poderíamos continuar a citar exemplos desse tipo em que se aprendem hábitos regulares que se modificam à luz de contra-exemplos. Poderíamos explorar os rudimentos das associações psicológicas ou a tendência das crianças de tirar conclusões de padrões de percepção, pois representam a maneira de a criança passar do que é dado imediato para o que não é. Portanto, todos podem ser considerados como os fundamentos da inferência, o que não significa dizer que representam os fundamentos do raciocínio. Mas quando uma criança começa a raciocinar filosoficamente, embora toda atividade filosófica envolva raciocínio, não se pode concluir que todo aquele que raciocina esteja envolvido numa atividade filosófica. As crianças começam a pensar filosoficamente quando começam a perguntar por quê. A pergunta por quê é sem dúvida a favorita das crianças pequenas, mas não uma pergunta simples. Normalmente atribuem-se duas funções principais a essa pergunta. A primeira é descobrir uma explicação causal e a segunda é determinar uma finalidade. Explicar uma coisa pela causa é fazer alusão às condições que fazem com que essa coisa apareça. Explicamos a água na calçada fazendo referência à chuva da noite anterior. Explicamos o incêndio na fábrica fazendo referência ao fósforo que o originou ou ao fato de o prédio ter sido atingido por um raio. Perguntar para averiguar a finalidade é perguntar para que uma coisa é feita ou para que serve uma atividade. A finalidade da ponte é possibilitar o tráfego, a finalidade de uma caneta é servir como instrumento para escrever. Entre as perguntas que determinam a finalidade, algumas se referem ao propósito de uma pessoa fazer o que resolveu fazer. As justificações e dizemos que dão mais razões do que as causas. Se perguntarmos por que alguém colocou fogo em alguma coisa, provavelmente estamos perguntando quais foram as suas razões. Entretanto, a resposta poderia mencionar uma finalidade ou uma causa. Se a resposta é que ele é um piromaníaco e tem uma obsessão incontrolável, estará nos dando uma explicação causal do seu comportamento, mas se a resposta é que pôs fogo de propósito para receber o seguro, então a resposta está na forma de uma razão. As crianças estão interessadas tanto nas razões como nas causas e, constantemente, ou misturam os dois usos da pergunta por quê ou procuram distinguir um do outro. Assim, uma criança pode perguntar por que houve uma chuva de pedras e pode aceitar a explicação meteorológica dada pelo professor sobre as causas das chuvas de pedras.
Mas a criança pode estar buscando uma justificação em vez de uma explicação. A pergunta que tem em mente pode ser: o que a gente faz para merecer uma chuva de pedras? É claro que em outras ocasiões pode ocorrer o inverso. A criança quer uma explicação causal para o desaparecimento do seu brinquedo e, no lugar disso, lhes damos uma justificação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e vai dar as próximas vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, babies, e até a próxima.